Qual é o clã mais poderoso de Naruto? Tirando os Otsutsuki, muita gente responde Uchiha ou Senju, mas essa resposta está errada. Pode parecer loucura, mas hoje eu vou te mostrar por que o clã ninja mais poderoso da obra são os Uzumaki, e não é achismo, eu vou provar com feitos, citações, databooks e detalhes que quase ninguém percebeu. E para entender tudo isso, a gente precisa começar pela origem desse clã. Quando colocamos os Uzumaki na mesma prateleira que Uchiha ou Senju, isso pode soar estranho à primeira vista. Mas essa percepção muda completamente quando olhamos para a origem do clã Uzumaki, assim como os Uchiha e os Senju estão diretamente ligados à linhagem do Hagoromo, o sábio dos 6 caminhos, por meio dos seus filhos Indra e Ashura. Os Uzumaki também fazem parte dessa mesma árvore genealógica, ou seja, estamos falando de 3 clãs que possuem conexão direta com o Rikudo Sennin. Isso não é interpretação, tanto no mangá quanto no quarto databook é afirmado que o clã Uzumaki, assim como o clã Senju, descendem da linhagem do Hagoromo. Isso coloca os Uzumaki no mesmo nível de herança e privilégio genético que outros 2 grandes clãs. No fim das contas, nenhum desses clãs deve nada ao outro quando o assunto é origem ou potencial herdado, todos vêm da mesma raiz. E o que sabemos sobre o clã Uzumaki é que eles são parentes distantes do clã Senju, tendo se ramificado há muito tempo atrás. Em outras palavras, uma parte dos Senjus acabou se separando e dando origem aos Uzumaki, só que diferente de outras ramificações que vemos na obra, essa divisão gerou um resultado bem diferente. Um bom exemplo é o clã Fuma, que possui um parentesco distante com o clã Uchiha, e isso é confirmado no volume 10 do mangá de Boruto. Apesar dessa ligação, eles não herdaram o Sharingan, que é justamente a principal característica genética dos Uchiha, ou seja, mesmo tendo a mesma origem, não carregaram o principal poder da linhagem. Outro caso é o da família Kohinata, que também descende de forma distante do clã Hyuga. Nesse caso, existe até uma herança parcial, já que um dos seus membros, o Mukai Kohinata, despertou o Byakugan em apenas um dos olhos. Ainda assim, é uma versão incompleta do poder original. Mas quando olhamos para os Uzumaki, o cenário muda completamente. Diferente desses exemplos, eles não apenas mantiveram sua herança, como parecem ter ficado com algumas das melhores características da linhagem. É dito que o Ashura herdou do Hagoromo o corpo e a sua estamina. E isso é extremamente importante, porque dentro do verso de Naruto, a estamina está diretamente ligada à energia física e mental que dão origem ao chakra, enquanto o corpo representa a vitalidade, resistência e a força da vida. Como descendentes de Ashura, os Senjus naturalmente herdaram essas qualidades, por isso são conhecidos por terem boas reservas de chakra e grande resistência física. No entanto, quando analisamos os membros do clã ao longo da obra, existe um detalhe curioso. O único personagem que realmente demonstrou essas características em um nível fora do comum foi o Hashirama. Sua vitalidade absurda, sua regeneração natural e sua quantidade gigantesca de chakra o colocam em um patamar completamente acima do restante do clã, sendo tratado quase como uma exceção dentro dos próprios Senju. Inclusive, no terceiro databook, é dito que os Senjus são um clã equilibrado, com grande aptidão em todas as áreas shinobi, mas ao mesmo tempo pouco se fala sobre um potencial máximo claramente definido ou alguma habilidade genética específica que se destaque de forma consistente entre seus membros. Então, apesar de herdarem diretamente o corpo do Ashura, esse poder não parece se manifestar de forma tão evidente ou padronizada dentro do clã como um todo. Diferente de outros clãs que possuem habilidades marcantes e recorrentes, os Senjus acabam sendo mais versáteis do que especializados, o que levanta um contraste interessante quando comparados a outros descendentes dessa mesma linhagem. E é aí que entra os Uzumaki. Poderes e habilidades. O clã Uzumaki se destaca claramente em 3 áreas fundamentais: vitalidade absurda, reserva gigantesca de chakra e, principalmente, um domínio extremamente avançado de Fuinjutsu, os jutsus de selamento. Essas 3 características, quando combinadas, colocam o clã em um nível único dentro do universo de Naruto. A vitalidade dos Uzumaki é algo fora do padrão, até mesmo entre ninjas de alto nível. Eles possuem uma força de vida tão elevada que conseguem sobreviver a situações que seriam fatais para qualquer outro, como por exemplo sobreviverem à extração de uma biju, como foi o caso da Kushina, onde o próprio Obito confirma que ela só sobreviveu à extração por ser uma Uzumaki. Além disso, eles apresentaram uma longevidade e resistência impressionantes. A Mito Uzumaki viveu desde antes da fundação de Konoha até o mandato do terceiro Hokage. A Kushina também confirma essa longevidade. As reservas de chakra também são um diferencial enorme. Os Uzumaki são conhecidos por possuírem quantidades massivas de chakra, o que permite
permite o uso contínuo de técnicas complexas sem o desgaste comum que outros ninjas enfrentariam. Isso é confirmado na página 84 do quarto databook, onde é dito que a grande quantidade de chakra da Karin é uma prova de que ela é uma Uzumaki. Mas o verdadeiro destaque está no Funjutsu. O clã Uzumaki levou essa arte a um nível que nenhum outro grupo alcançou. Eles não apenas utilizavam selamentos para combate, mas desenvolveram técnicas capazes de conter bijus, aprisionar entidades espirituais e manipular o próprio fluxo de chakra de formas extremamente sofisticadas. É justamente essa combinação de resistência, energia e conhecimento que transforma os Uzumaki em algo além de um clã poderoso. Na página 36 do quarto databook é destacado que o clã Uzumaki possuía ninjas com domínio de jutsus de selamento de alto nível, além de uma força vital extraordinária. Isso muda completamente a forma como a gente compara o clã com outros como Uchiha e Senju. Na prática, isso significa que um Uzumaki mediano já entrava em combate com uma base extremamente sólida. Eles não deviam em nada aos Senju em termos de herança genética e vitalidade, e quando colocados contra um Uchiha médio, o cenário também não é tão desequilibrado quanto muitos pensam, afinal nem todo Uchiha é Shisui, Itachi, Madara ou Sasuke. A maioria teria no máximo um Sharingan básico, enquanto um Uzumaki já contaria com reservas massivas de chakra, resistência absurda e técnicas de selamento capazes de decidir uma luta e aprisionar uma biju como a Kyuubi. E é justamente nesse ponto que o clã se diferencia. Algumas das técnicas mais perigosas e complexas de toda a obra vêm diretamente dos Uzumaki, como o selo dos 4 símbolos, o Shikifujin, que envolve o próprio Shinigami, o deus da morte, e as correntes adamantinas. O problema é que pouca gente entende o quão complexas e profundas são essas habilidades. Não são apenas técnicas de suporte ou contenção, mas ferramentas que podem controlar chakra, selar entidades extremamente poderosas e até interferir diretamente no plano espiritual. E é exatamente por isso que vale a pena entrar em cada uma dessas técnicas e entender até onde vai o verdadeiro poder do clã Uzumaki. Mundo espiritual. Pouco sabemos sobre o mundo espiritual de Naruto, mas ele existe, e ao longo da obra vários elementos deixam isso implícito de forma consistente, mesmo que nunca tenham sido totalmente explorados. Dentro desse contexto, o clã Uzumaki se destaca como um dos poucos grupos que demonstraram uma conexão direta com esse plano além do físico, indo muito além do uso comum de chakra que vemos na maioria dos ninjas. Quando analisamos técnicas como o Shikifujin, fica evidente que não estamos lidando apenas com um jutsu poderoso, mas sim com um ritual que envolve uma entidade real dentro daquele universo, o Shinigami, o deus da morte. Diferente das invocações tradicionais como os sapos do Monte Myoboku, que exigem um contrato prévio com criaturas físicas que habitam um local específico, o Shinigami não pertence ao mundo material. Ele é uma entidade espiritual associada diretamente à morte e ao destino das almas, tanto que apenas o seu invocador pode vê-lo. A vítima, no caso o alvo, só consegue ver o Shinigami a partir do momento em que ele é tocado. Isso muda completamente a escala da habilidade envolvida. Invocar o Shinigami não é apenas trazer um aliado para a batalha, mas sim abrir uma conexão direta com o plano espiritual através de uma invocação. E mais do que isso, é estabelecer uma troca. O usuário oferece sua própria alma em troca do selamento, o que indica que essa entidade não é subordinada ao invocador, mas sim uma força superior com regras próprias e que trabalha apenas se for beneficiada. Essa ligação com o mundo espiritual também é reforçada pelos databooks. No primeiro databook, ao descrever o selo dos 4 símbolos, é dito que essa técnica foi criada não apenas para selar inimigos poderosos, mas também espíritos malignos, e prestem bem atenção. Esse detalhe é extremamente importante porque confirma que espíritos existem de forma ativa dentro do universo de Naruto e que o Funjutsu dos Uzumaki era capaz de interagir diretamente com eles e até selar, e vai saber qual era a natureza desses espíritos e para que os Uzumaki os selavam. Isso sugere que o clã Uzumaki não apenas dominava técnicas de selamento avançadas, mas possuía um conhecimento sobre entidades que a maioria dos ninjas sequer sabiam que existiam. Outro ponto que fortalece essa ideia é o templo do clã Uzumaki em Konoha, onde estão armazenadas diversas máscaras, entre elas a máscara do Shinigami, um artefato que permite ao usuário invocar novamente essa entidade e até mesmo libertar as almas previamente seladas. Isso mostra que o contato com o Shinigami não era algo único ou isolado, mas sim parte de um sistema mais
mais amplo de conhecimento acumulado pelo clã Uzumaki e que somente eles tinham acesso. A existência dessas máscaras indicam que os Uzumaki possuíam métodos para acessar e manipular esse mundo espiritual de forma relativamente controlada. Eu também iria comentar sobre o mundo puro, que é um plano onde as almas seguem após a morte em Naruto. Porém, como isso iria alongar demais o vídeo, é importante apenas deixar claro uma coisa, que os Shinigami não apenas selam as almas, mas impedem que elas sigam para o mundo puro. Ou seja, isso mostra que ele interfere sim diretamente no fluxo natural do pós-vida, e considerando o papel tradicional de um Shinigami no folclore japonês como um guia de almas, fica mais evidente que estamos lidando com uma entidade que transita entre esses planos com total autoridade. E tudo isso explica por que os Uzumaki eram tão temidos por outras nações. Eles tinham uma nação própria e tinham a Vila do Redemoinho, e isso por si só já mostra o nível deles dentro do mundo de Naruto. O mais interessante é que essa vila foi destruída por outras nações que temiam o poder dos jutsus de selamento dos Uzumaki, sendo o resultado de um ataque coordenado. E quando várias nações se unem para eliminar um único clã, o que está sendo demonstrado ali não é vulnerabilidade, mas sim o nível de ameaça que aquele grupo representava. Foi necessário um ataque surpresa envolvendo múltiplas forças para conseguir derrubar a Vila do Redemoinho. Até mesmo o deus Shinobi, o Hashirama, tinha grande respeito pelos Uzumaki, inclusive fechando uma aliança com eles e homenageando o clã, colocando o símbolo deles nos uniformes dos ninjas de Konoha. Mas tudo isso não fica só nas citações, mas sim são representados através dos seus membros notáveis e legado. Enquanto a maioria dos clãs possuem ninjas que acabam sendo pouco relevantes na história, o clã Uzumaki se destaca por ter uma quantidade impressionante de membros notáveis, até mesmo quando comparado ao clã Senju. Um dos maiores exemplos disso é o Nagato. Ainda criança, ele foi capaz de suportar 2 Rinnegan, algo extremamente absurdo. Nem mesmo o Obito conseguiu lidar com esse nível de poder de forma estável, mesmo sendo um Uchiha com células do Hashirama, ou seja, combinando o poder de 2 linhagens ligadas diretamente ao Hagoromo. Ainda assim, o corpo do Nagato suportou esse poder desde cedo, que reforça o nível absurdo da vitalidade Uzumaki. Outro caso é a Kushina, que sobreviveu à extração da Kurama, algo que normalmente seria fatal. Além disso, ela possuía um chakra extremamente poderoso, até mesmo dentro dos padrões do próprio clã, sendo escolhida como Jinchuriki justamente por essa qualidade. Já Karin apresenta habilidades únicas que até outros Uzumakis não demonstraram. O seu sensoriamento é um dos mais precisos da obra. Ela possui uma capacidade de regeneração impressionante, tanto em si mesma quanto em outras pessoas. E em momento de desespero, ela foi capaz de manifestar as correntes adamantinas, destruindo a estátua de Mokuton do Tobi. E vale lembrar que essas correntes não são qualquer técnica, elas são capazes de conter até mesmo Kurama, a mais poderosa das 9 Biju. Isso mostra que um único jutsu de selamento dos Uzumaki já é suficiente para lidar com forças que outros ninjas simplesmente não conseguem enfrentar. No anime de Naruto, mais especificamente no episódio 431, somos apresentados à mãe da Karin. E esse momento traz um detalhe muito interessante sobre o clã Uzumaki. A mãe da Karin também possuía a mesma habilidade de regeneração que a filha demonstra ao longo da obra. Quando as duas se refugiam na Vila da Grama, ela passa a ser usada como um recurso médico praticamente constante, curando diversos ninjas através dessa capacidade única. O problema é que essa habilidade exige um custo enorme no próprio corpo. Com o tempo, o uso excessivo dessa regeneração acabou levando à morte da mãe da Karin, e isso deixa claro 2 pontos importantes. Primeiro, que essa habilidade não é algo isolado da Karin, mas sim herdado geneticamente, pelo menos dentro da adaptação do anime. Segundo, que existe uma vertente dentro dos Uzumaki com essa capacidade de regeneração absurda, capaz de curar não só a si mesmo, mas também outras pessoas. Isso reforça ainda mais a ideia de que os Uzumaki não se destacam apenas por quantidade de chakra ou vitalidade, mas também por habilidades únicas. Outro personagem que muito possivelmente tem ligação com o clã Uzumaki é a Honoka, que aparece apenas no anime de Naruto Shippuden no episódio 227. Existem alguns indícios bem interessantes. O primeiro é o seu visual, o cabelo vermelho, uma característica marcante associada aos Uzumaki, mas não para por aí. Ela também demonstra domínio sobre jutsus de selamento, chegando a utilizar essa habilidade na tentativa de conter uma besta, o que já coloca ela em um nível acima do comum. Além disso, o estilo do seu selamento lembra bastante técnicas como as correntes adamantinas, que são uma das habilidades mais icônicas dos Uzumaki. Não é algo confirmado diretamente, mas a semelhança é difícil de ignorar. Outro detalhe importante é que tem um livro que foi encontrado numa caixa
casa abandonada, e que menciona a necessidade de encontrar um jutsu de selamento poderoso e que seria bom achar um sobrevivente daquela vila. Pelo contexto, tudo indica que essa vila seria do Redemoinho e o clã seria justamente o dos Uzumaki. Então, mesmo sendo uma personagem exclusiva do anime, a Honoka surge como mais um possível membro dessa linhagem, reforçando a ideia de que seus membros são muito poderosos. E também não podemos nos esquecer da Mito Uzumaki, que nasceu com um chakra excepcional até mesmo entre os Uzumaki. Ela tinha o sensoriamento negativo que o Naruto demonstrou quando obteve o modo chakra da Kyuubi, e também possuía uma vitalidade absurda. É como se os Uzumaki tivessem herdado e potencializado a parte mais poderosa da linhagem do Ashura, e considerando que eles se originaram a partir de uma ramificação dos Senju, dá para interpretar que nesse processo os Uzumaki acabaram se especializando e levando essas características ao extremo, enquanto os Senju seguiram um caminho mais equilibrado. Sobre o clã Uchiha, é claro que muita gente vai discordar, e com razão, já que estamos falando de um dos clãs mais icônicos da obra. Mas existe um ponto importante que muita gente ignora: a esmagadora maioria dos Uchiha nunca despertou o Mangekyou Sharingan, ou seja, personagens como Madara, Itachi, Sasuke, Obito e Shisui são exceções absurdas dentro do próprio clã. Esses nomes individualmente realmente superam praticamente qualquer Uzumaki, mas quando a gente analisa o panorama geral, um Uchiha médio teria apenas um Sharingan básico, enquanto um Uzumaki médio já contaria com uma vitalidade muito acima do normal, reservas massivas de chakra e acesso a técnicas de selamento extremamente perigosas que podem selar até uma biju. Mas é importante deixar claro uma coisa: quando falamos de potencial máximo, o clã Uchiha ainda está acima. Isso porque o auge de um Uchiha, quando atinge níveis como o Mangekyou Sharingan e suas evoluções, simplesmente quebra a escala de poder da obra. É só ver o que uma técnica do MS como Kamui é capaz de fazer. Personagens como Madara, Itachi e Sasuke são provas disso. Eles alcançaram habilidades que vão muito além do combate convencional. Então, mesmo que os Uzumaki sejam mais consistentes e completos como clã no geral, o potencial máximo de um Uchiha ainda é superior por tudo que foi mostrado. Porém, no quesito geral, os Uzumaki se destacam de forma muito clara, sendo mais completos e perigosos que um Uchiha ou Senju médio e comum. E ainda assim, nem sabemos tudo sobre eles. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like e a inscrição pra gente continuar fazendo vídeos como esse, e deixem sugestões de vídeos aí nos comentários. É isso, até uma próxima, falou!